Sejam bem-vindos ao auditório do Sesc Vila Mariana, hoje para o evento Gestão na Educação e Criatividade, uma realização do Sesc com a transmissão simultânea do site sampacriativa.org.br, um espaço digital colaborativo para reunir propostas de melhorias para a cidade de São Paulo. Para as palavras iniciais, gostaríamos de chamar ao palco o professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo. Bom dia a todos, a todas. Para apresentar já esse debate, darmos início a essa conversa, eu acho que seria conveniente já nós chamarmos o nosso palestrante e, junto aqui, sentados nessas duas poltronas, podemos dar início e aí eu apresento o nosso querido palestrante. Por favor, Domênico. Muito bem. É um prazer enorme tê-los aqui e ter também a presença do caríssimo Domênico De Masi e colocar um pouco algumas questões muito rapidamente sobre essa presença e o motivo dessa presença aqui entre nós. Em primeiro lugar, relembrar que, há alguns anos atrás, em 1998, portanto, no final do século passado, nós recebemos aqui a figura de Domênico De Masi no âmbito de um encontro, de um congresso mundial do lazer, organizado pela World Leisure Recreation Association, na época, uma entidade chamada WORA, que tinha por função principal discutir a questão do lazer, do tempo livre no mundo inteiro. Nós, na época, realizamos esse congresso nesta unidade, 98, um ano após a sua inauguração. A unidade foi inaugurada em 97, em dezembro. Em outubro de 98, nós realizamos o congresso. E esse congresso recebeu especialistas do mundo e brasileiros, estrangeiros, que participaram dessa discussão ampla, profunda, seríssima, e, inclusive, o responsável, o curador intelectual, o grande figura desse congresso era o professor Milton Santos, que, naquela época, já tinha uma posição, um prestígio, uma força internacional. E foi ele quem abriu o congresso, ele era o curador-geral do congresso. Participamos de muitas discussões sobre a elaboração do congresso. Alguns especialistas vieram do mundo inteiro. O professor Mike Featherstone, da Inglaterra, representantes dos Estados Unidos, algumas outras figuras internacionais, um filósofo alemão chamado Robert Kurtz, que também esteve conosco naquela ocasião, já falecido, inclusive o professor Milton Santos, também falecido a essa altura. E foi um congresso de altíssimo nível que ocupou toda essa unidade. E quem fechou, quem realizou a palestra final no congresso foi, então, o nosso querido sociólogo italiano, o professor Domênico De Masi. Uma palestra brilhante que provocou uma profunda discussão em todo o processo, em toda a ocasião, em no âmbito do Congresso, inicialmente, e, posteriormente, ampliou essa discussão bastante, digamos, bastante expressiva, de modo bastante expressivo. Por quê? Porque, naquele mesmo dia, no dia da sua palestra, nós gravamos uma Roda Viva.
uma Roda Viva que virou antológica, importantíssima. Para vocês terem uma ideia, alguns elementos, digamos, cercam esse programa Roda Viva, feito pela TV Cultura, naquela ocasião. Primeiro, foi o primeiro e talvez único Roda Viva, eu não tenho detalhes, mas eu creio que até hoje, que foi repetido na semana seguinte, pela repercussão que ele teve. Segundo, é a maior, digamos, venda do serviço especializado que a TV Cultura tem de distribuição dos seus programas até hoje. Até hoje. A quantidade de cópias em DVD vendidas pela TV Cultura em seguida a esse programa, na época, e até hoje, é o maior número até hoje atingido. E, como curiosidade, digamos, importante, talvez não tão importante quanto essas anteriores, mas curiosas, na época o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, através da sua assessoria, nos telefonou pedindo uma cópia. E também o presidente da Rede Globo, na época, também nos pediu uma cópia. Então, acho que causou uma certa repercussão no país esse Roda Viva. E o que dizia esse Roda Viva? Dizia o que já tinha sido dito na palestra, a importância do tempo livre para o desenvolvimento do ser humano, para a possibilidade de uma atividade mais criativa, mais capaz de desenvolver, dando exemplos, dando toda uma série de informações básicas a partir de pesquisas que o nosso querido Domênico de Masi já tinha realizado, que mostrava isso com muita competência, com muita simpatia, com muita, digamos, uma comunicação muito objetiva, muito fácil, muito rápida, muito direta, mesmo para quem não entendia o italiano, e conseguia acompanhar com muita clareza o seu pensamento, tanto na palestra, como, posteriormente, no próprio programa Roda Viva. Então, eu tenho a impressão que esses elementos mostram um pouco, não o início. O professor Domênico de Masi já tinha vindo ao Brasil antes disso, não foi a primeira vez, em 98. Mas, sem dúvida nenhuma, aquele momento foi crucial para que a sua presença, a sua figura, o seu papel ganhasse uma dimensão absolutamente nova no nosso país inteiro. A partir daí, muitas outras ações foram empreendidas, muitas palestras, muitas consultorias, muitas assessorias, muitos trabalhos conjuntos até com brasileiros, né? Tem até publicações feitas com autores brasileiros e, sobretudo, um apoio grande a outras instituições, como o próprio SEBRAE e outras organizações que têm tido no Domênico de Masi o seu suporte, o seu apoio para a reflexão, para o debate. E que reflexão, que debate é esse, né? Então, aí só que eu queria chegar, para não estender muito nesse primeiro momento, nessa minha primeira intervenção de apresentação, qual a razão disso tudo? No nosso caso, a instituição como o SESC, que é uma instituição voltada para o bem-estar social, para a promoção e o desenvolvimento das pessoas através de diversas ações efetivas, onde a cultura, o esporte inclusivo, a atividade do tempo livre, a ocupação voltada para determinados tipos de ações, para clientelas específicas, para determinadas ações muito claras em todas as nossas unidades, é realmente um momento de reflexão. Por isso, o Centro de Pesquisa e Informação,
que realiza esse debate, essa reunião, esse encontro, com oportunidade, sobretudo entre colegas do próprio SESC, boa parte do grupo que está aqui, alunos do Centro de Formação e de Pesquisa e Formação, amigos de outras áreas e também pessoas vinculadas a essa plataforma chamada Sampa Criativa, que é uma proposta recente da instituição que procura desenvolver toda uma perspectiva, um trabalho onde a população se manifesta a respeito da cidade de São Paulo. Portanto, tem tudo a ver com a proposta, com a reflexão, com as questões que Domênico de Masi oferece. Vocês conhecem bem, existe toda uma série de informações sobre a figura do Domênico. Eu vou rapidamente falar de algumas coisas muito pontuais, não é? Dizer que ele é sociólogo, que ele é italiano, que tem tido uma reflexão há muitos anos sobre a questão do ócio criativo, que fala do estímulo à criatividade como algo absolutamente vital para o ser humano. Muita pesquisa, muitas pesquisas realizadas, inúmeros livros escritos. Eu lembro do Emoção e a Regra, que é um livro traduzido, um dos primeiros, se não o primeiro livro seu traduzido no Brasil, que fala de grupos criativos desde o século XIX até metade do século XX e que tiveram uma repercussão, um papel, uma importância vital para a história, para a cultura, para a ciência, para todas as dimensões do conhecimento humano, né? E onde ele mostra claramente que é o quê? Que é a capacidade de utilizar adequadamente o tempo, esse tempo ocioso, esse tempo chamado ocioso, mas esse tempo fora das obrigações de trabalho, das obrigações quaisquer que sejam, para a criatividade, para o desenvolvimento, para a capacidade de poder inventar, de criar novo, criar o diferente, criar aquilo que é capaz de transformar efetivamente uma sociedade. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, tem tudo a ver com as preocupações atuais. Então, eu, de antemão, diria que apresentar as ações ou os livros diversos, muitos livros já foram publicados no Brasil, inclusive eu gostaria de ressaltar um dos livros que é o seu diálogo com o Frei Beto, né, diálogo, como é que chama? Diálogos Criativos, né, editado pela Deleitura em 2002, e muitos outros livros. Vocês poderão, eventualmente, depois obter essas informações mais completas e saber do seu papel e da sua importância na reflexão dessas questões. O SESC é uma instituição de educação, não de educação regular, não de educação formal, é uma instituição de educação complementar, de educação contínua, de educação informal. Eu falo isso com a maior naturalidade, porque, de fato, é isso mesmo. Agora, como que nós fazemos isso? As metodologias mais variadas e usando todo o arsenal fantástico que o ser humano já inventou com o objetivo não apenas de ocupar o tempo livre, mas de ter uma capacidade de crescer, desenvolver, ampliar o seu conhecimento, a sua cooperação com o mundo, o seu entendimento do mundo. Então, é nessa direção, é nessa linha que eu já faço uma provocação inicial para o Domênico, para a sua primeira intervenção, para a sua fala agora, no sentido de, nesses anos que se passaram, de 98, quando você esteve aqui, concluindo o Seminário do Lazer, que aconteceu aqui, é o 5º seminário da World Leisure Recreation Association. Eu tive há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, em Rimini, na Itália, no congresso que já era, se não me engano, o 16º, creio, da Organização Mundial do Lazer, né? Há 1 ano atrás. E, inclusive, estamos reivindicando realizar o congresso de 2018, creio, aqui em São Paulo novamente, né? Repetindo, portanto, o congresso que nós realizamos, que foi o 5º, até publicamos todo esse material que tem à disposição nas nossas livrarias, esse material do 5º congresso, inclusive com a sua palestra lá. Mas nesse interregno, nesse tempo, nessa evolução de 98 para cá, em que
o seu tempo de pesquisa, o seu tempo de observação da realidade se ampliou, se aprofundou, né? Levando em conta toda a tecnologia colocada à disposição, em que a questão do tempo e a questão da informação é vital nesse processo tecnológico cada vez mais intenso que nós vivemos. E, por outro lado, levando em conta essas discussões que temos a respeito da cidade nesse momento atual, nós estamos vivendo, é uma consideração que poderia ser feita agora, mas que eu prefiro deixar para outro momento, sobre a importância e a reflexão que se faz hoje sobre a questão da vida urbana e da cidade, não apenas de São Paulo, mas da cidade enquanto grande ocasião do encontro da sociedade, dos seres humanos, né? Da convivência, enfim, e com os problemas que temos enfrentado na discussão de tudo isso, né? Senti um pouco da sua parte, meu caro Domênico, como você percebe tudo isso hoje, quais são as perspectivas com que você enxerga essa evolução natural do ser humano frente à realidade nova. Tecnologia, diferenças sociais, diferenças, questões climáticas importantes, relação com a natureza, perspectivas de um mundo absolutamente diferenciado. Como você hoje se situa na sua análise a respeito de tudo isso? Essa é uma provocação e, ao mesmo tempo, o desejo de que você, já o mais rapidamente possível, claro, comece a falar. Muito obrigado. Grazie molto. Agradeço muito esta maravilhosa apresentação. E eu acredito que se minha esposa estivesse aqui, ela teria se comovido. E minha mãe teria até acreditado nisso tudo. Bom, o que eu fiz nesses anos de 1998 até hoje? Eu continuei refletindo sobre a situação social, naturalmente, e procurei ampliar a pesquisa em termos globais, pois praticamente hoje é impossível falar de um país, é necessário falar de todo o planeta. Eu procurei analisar de que forma irá evoluir o planeta, os países do planeta nos próximos anos, e depois vou mostrar uma síntese dessa pesquisa. E, sobretudo, eu me interessei a este problema, é que quase nenhum país do mundo as pessoas são felizes. E eu me perguntei o porquê, pois o mundo está cada vez mais rico. A cada ano o mundo produz aproximadamente 3, 4, 5% a mais de riqueza e, por outro lado, aumenta o número de países democráticos, aumenta o número de países com uma Constituição republicana, aumenta o consumo. E, não obstante isso, em quase nenhum país encontram-se pessoas felizes. Em 1998, a Itália, a Europa estavam eufóricas e o Brasil deprimido. Hoje a Europa está deprimida e o Brasil, até 2 anos atrás, estava eufórico, mas há 2 anos ele está se tornando deprimido. Ontem eu fui jantar com 2 importantes intelectuais brasileiros e durante o tempo todo eles se queixaram da realidade. Portanto, hoje estamos iguais. A Europa e o Brasil estão igualmente deprimidos. O que eu me perguntei, então, é por que há essa depressão. A meu ver, essa depressão provém de uma desorientação. Estamos desorientados, pois caíram os limites. Hoje é difícil entender o que é belo, o que é feio, o que é bom e o que é ruim, o que é esquerda, o que é direita, o que é homem, o que é mulher. E até o que está vivo e o que está morto.
discutimos quando nascemos, quando morremos, se é possível eutanásia e assim por diante. E por que há tanta desorientação? Eu acredito que o motivo é o seguinte: todas as sociedades que nasceram até hoje, como por exemplo a sociedade da Renascença, a sociedade de Roma, da Grécia, a chinesa, a hinduísta, as sociedades muçulmanas, aquela cristã, aquela judaica, hebraica, são todas sociedades que nasceram depois da elaboração do paradigma. Antes nasce um modelo, depois uma sociedade, com base naquele modelo. Por exemplo, a Idade Média cristã nasceu depois da chegada do cristianismo, depois do Evangelho e depois da instituição da Igreja. O modelo muçulmano nasceu depois do Corão, depois da instituição maometana. O modelo liberalista nasceu depois do iluminismo e nasceu depois de Adam Smith e assim por diante. Portanto, todas as sociedades até agora, elas nasceram depois da elaboração de um modelo. Antes nasceu a maquete, um modelo da sociedade, e em seguida a sociedade. Essa sociedade na qual nos encontramos, que é a pós-industrial, é a primeira sociedade na história humana que nasceu sem um modelo. Isto é, ela nasceu antes do que tivesse um modelo. Portanto, isso significa que os intelectuais não fizeram o seu dever, pois construir modelos é a tarefa dos intelectuais, não apenas dos sociólogos, mas dos artistas, dos literatos. E, portanto, eu me perguntei, se não há um modelo da sociedade, é claro que nós nos encontramos desorientados, e se estamos desorientados, estamos em crise. O efeito da crise é que, frequentemente, quando nos sentimos em crise, não programamos o futuro. E, portanto, nós não programamos, do ponto de vista humanista, a nossa sociedade. Enquanto os cientistas projetam o seu futuro, a Apple já sabe quais serão os modelos que irá vender nos próximos anos. Nós, no entanto, os políticos, no que concerne a política, os sociólogos, no que diz respeito à parte sociológica, os filósofos quanto à filosofia, não sabemos qual futuro nos espera, mas, sobretudo, não sabemos qual futuro desejamos programar. E isso nos cria uma situação de grande crise e desorientação. Então eu pensei, a tarefa dos intelectuais agora, em âmbito mundial, é de desenhar o modelo de sociedade no qual nos encontramos. Nós construímos o mundo, agora temos que construir a maquete do mundo, o mapa do mundo, de forma que seja possível seguir percursos precisos. Como pode se construir um novo modelo de sociedade, temos antes que entender quais são os modelos anteriores e no que esses modelos ajudaram a sociedade e quais são os defeitos desses modelos anteriores. E assim eu escrevi um novo livro que sairá no Brasil. Ele sai antes no Brasil, depois nos Estados Unidos e depois na Itália. Ele será lançado dia 15 de novembro, que chama-se O Futuro Chegou. Por que o futuro chegou? Porque no Brasil sempre se diz que o Brasil é o país do futuro. Existe um romance de Jorge Amado, de 1930, que começa com um grupo de burgueses que falam, e um deles fala, mas o Brasil é o país do futuro. Em 1941, Schwager escreveu um livro, O Brasil, Terra do Futuro. Depois, os militares, quando estiveram no poder, falaram que o Brasil era a terra do futuro. Quando eu vim para cá a primeira vez, falando com intelectuais brasileiros, eles disseram que o Brasil irá se desenvolver no futuro. E eu acredito que o futuro tenha chegado, pois os preços do restaurante em São Paulo
custa tanto quanto o restaurante em Nova York, uma roupa numa loja do Rio de Janeiro custa tanto quanto em Tóquio ou em Londres. Portanto, o futuro já chegou. E o que faço nesse livro? Analiso 15 modelos. Analiso o modelo chinês, o indiano, o japonês, o muçulmano, o americano, o da América, do norte da Europa, do sul da Europa, e analiso o modelo brasileiro, que é muito interessante. Não é o melhor dos modelos possíveis, como escreveu um jornal sobre uma minha entrevista, mas é um modelo muito interessante por uma série de motivos. Portanto, nessa fase, eu me interessei em criar um mapa dos modelos existentes e propor aos intelectuais o trabalho de elaborar o modelo do futuro. Como fizeram os iluministas no século XVIII, em plena sociedade absolutista, havia uma monarquia absoluta. A igreja, ela evoluía em direção da Inquisição. A última feiticeira foi queimada, a última bruxa no século XVIII, em pleno absolutismo. 20, 30 intelectuais corajosos, geniais, aproximadamente uns 20 na França, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Condorcet, assim por diante, e outros na Inglaterra, como Smith e outros na Itália, Filangieri, Galliani, Giambattista Little. Eles elaboraram um modelo completamente diferente. A sociedade dizia que o direito absoluto pertencia ao rei, e tinham origem de Deus, mas eles diziam que o direito tem origem no povo e nunca é absoluto, mas constitucional. A sociedade era completamente diferente entre as classes, eles defendiam igualdade. A sociedade era muito conflitual, competitiva, e eles propunham a fraternidade. Portanto, um mundo completamente diferente. A proposta feita por esses intelectuais custou muito a eles. Voltaire esteve na prisão 2 vezes, Diderot também na prisão, quando Orsay foi morto. Rousseau fugiu a vida toda. Ele teve uma vida de fugitivo, mas esses intelectuais arriscaram e criaram um paradigma completamente novo, um modelo de vida completamente novo, que é o que encontrou depois nos Estados Unidos a Constituição dos Estados Unidos, de fato, e na Inglaterra, o regime constitucional, a Revolução Francesa, o liberalismo e, portanto, a sociedade moderna. Essa sociedade moderna, aquela moderna e não aquela pós-moderna, ela foi programada pelos iluministas, alguns intelectuais, que cederam o futuro e o projetaram. Depois tivemos a sociedade pós-industrial e agora estamos em projeto e é o que temos que construir. Bom, uma abordagem bastante ampla e bastante típica, digamos, de um analista que mergulha nessa realidade toda que nós estamos. Agora, Domênico, me diga uma coisa. Como você vê para frente? Como você imagina que essas questões todas que você coloca, dessas diferenças, dessa falta de padrões, essa falta de reflexão anterior, que não cria paradigma, mas que está aí, de alguma forma, forçando a criação de um paradigma, vai se desdobrar, né? Levando em conta, como disse, a questão da tecnologia, sobretudo, a questão dessa aproximação onde os Estados e a organização social muitas vezes
ela está ultrapassada pela relação direta, pela possibilidade que existe da criação de conexões independentes das organizações, dos estados, onde as redes sociais têm um papel cada vez maior, onde a própria observação que se faz hoje dos movimentos sociais, que emergem de situações muito variadas, com motivações variadas, mas com pontos comuns, que vai desde a Primavera Árabe, passa pelos indignados da Espanha, vai para ocupar em Nova York, chega nas nossas manifestações, que tem um quê de revolta contra determinadas posições e, de repente, é ultrapassada também por ações até que beiram a anarquia, a violência quase que, não digo gratuita, mas uma violência menos articulada, uma violência tão direta como nós estamos, de alguma forma, enfrentando no Brasil, que éramos até há pouco isentos dessas questões. Como você enxerga isso para frente? Qual violência? Me pode descrever a violência? Aqui, atualmente, nós temos um fenômeno interessante. Eu não sou o único analista para falar sobre isso e nem tenho elementos tão profundos assim. Mas, pelo que a gente observa, eu vi um fato muito interessante que aconteceu recentemente na cidade do Rio de Janeiro. Há ainda uma manifestação dos professores contra o Estado, contra a questão salarial, condições de trabalho, etc., razoáveis. Quanti professori erano? Professores do Estado. Sì, quanti? Ah, quase todos. Cioè? Sim. Quanti? Milhares? Milhares. Quanti No Rio de Janeiro. Não sei quantos milhares, mas talvez até quase todos, eu não sei. É uma coisa muito grande no Rio de Janeiro, tanto do estadual quanto municipal, que iam para a rua, que se manifestavam. Mais de 200 mil, mais de 200 mil. Se manifestando contra as condições de trabalho. E um fato curioso é que, num determinado momento, graças a um outro elemento de revolta surgido nesse bojo, nessa situação toda, que nós chamamos aqui de black box, que são os meninos e rapazes novos, eu não sei se isso tem grandes conexões com o mundo. Black box. Mundial, mas que entram no segundo momento, depois que os professores até já se retiraram, não se manifestam mais, já foram recolhidos, digamos assim, e vêm com uma manifestação ou com algo mais radical, físico, depredador, estragando, rebentando o que é público, o que é privado ali. Eu estou dando um exemplo, eu sei que isso aconteceu em outros lugares de maneira talvez mais... A conexão entre um momento e outro... Quantas pessoas hanno ammazzato? Aí é menor. É um número menor, mas mais radical. No, menor quanto? Quantos? Não sei, eu não tenho esses números. 300, 400 pessoas, 500 talvez. Quindi 500 pessoas contra 200. Quer dizer, 500 pessoas contra 200 mil. E a televisão, quanto tempo dedicou aos 200 mil professores? De certa maneira. Meno, molto meno. Quanto dedicou aos black bloc? Molto di più. Então o problema é a televisão e não o black bloc. Mas gostaria de colocar outra pergunta. Os black blocs são muito violentos? Eu não tive presente em nenhuma manifestação ainda. Mas alguém aqui talvez já tenha estado em alguma manifestação dessa. As repercussões parecem muito violentas. Quantas pessoas foram mortas? Ah, já teve alguns feridos, já. Já tivemos alguns feridos. Né? Eu não sei se muito. Matado, não sei. Quantos já morreram? Mortos na história. Hein? Morto, não.
Noi qui in questa sala Nós aqui nessa sala somos todos burgueses, essa burguesia. A burguesia chegou no poder em 1789. Nós chegamos no poder em 1789 através da Revolução Francesa. Nós éramos os Black Bloc em 1789. Matamos 23 mil nobres, levamos a guilhotina. Portanto, a burguesia, quando chegou ao poder, era extremamente violenta. Nós fomos violentos, matamos 23 mil aristocratas para chegar ao poder. Os Black Blocs até agora não mataram ninguém. Eles são os aliados dos conservadores. Eles servem para que não se fale dos 200 mil professores. São um álibi através da qual a TV não fala dos 200 mil professores, mas fala desses 500 Black Blocs. E esta é a situação, portanto, a presença destes, que na Itália existe no mundo inteiro, aliás, já há pelo menos 15 anos. Na Itália acabou de terminar um processo contra eles e descobriu-se que uma parte notável deles faziam parte da polícia e estavam infiltradas. Si sembra che anche quasi... E eles foram condenados, entre aspas, polícias. E temos que tomar cuidado e pedir à televisão, aos jornais, que quando desfilam 200 mil professores e 500 Black Blocs, eles têm que dedicar 1 hora aos professores e 5 minutos ao Black Blocs. 3 semanas atrás, eu me encontrava no Rio de Janeiro e à noite eu liguei a TV. E lá havia um speaker que falava dos professores que tinham feito essa manifestação. Enquanto esse speaker falava, 200 mil professores desfilaram nas ruas de Rio, eles não mostravam esses professores, apenas jovens que arrebentavam um banco. Essa discrepância é perigosa, pois a sociedade industrial tinha como conflito a luta de base. A sociedade industrial tinha como característica a fábrica. Dentro da fábrica encontravam-se e se confrontavam os empregadores e os trabalhadores, isto é, a burguesia e o proletariado. A sociedade pós-industrial na qual nós vivemos não tem um recipiente que é a fábrica, mas o recipiente é a cidade. E a interação não é orientada pelos sindicatos, mas pela internet. Portanto, as formas de contestação da sociedade industrial era a luta de classe através dos partidos e sindicatos. A forma de contestação da sociedade pós-industrial é a luta urbana com 2 tipos de agregação. A agregação virtual através da internet e a agregação física nas ruas. Isto nada mais é do que um novo tipo de conflito que já aconteceu há 10 anos atrás nos Estados Unidos, há 10 anos na Europa, e agora que seja bem-vindo no Brasil também. Isto é, finalmente o Brasil está se tornando pós-industrial, não apenas nas formas de produção, de consumo, mas também nas formas de luta. Muito bem. Bom, nós temos a oportunidade já, a partir desse momento, de abrir e ter algumas perguntas que possam, eventualmente, ser respondidas pelo professor Domênico De Masi. Eu tenho algumas aqui. Eu vou iniciar e, posteriormente, se alguém desejar participar também, poderá fazê-lo nos microfones que são colocados à disposição. Nós temos algumas pessoas ali, microfone de um lado e de outro, para vocês poderem também questionar. Eu vou iniciar aqui uma questão relativa à questão da jornada de trabalho. Nesse quadro atual da economia, em que a globalização, muito desemprego, nós temos uma taxa de desemprego menor do que na Europa aqui, mas anuncia-se que nós podemos, eventualmente, ter algum tipo de problemas com relação
a questão do emprego no Brasil proximamente, baixas taxas de natalidade. O senhor considera possível a redução da jornada de trabalho, efetivamente? Ou seja, com relação à previsão da jornada de trabalho, do tempo de trabalho. Como vê isso? Esse é um problema que requer uma visão mais complexiva, mais genérica. Então, eu gostaria de ter 10 minutos para ilustrar essa premissa. Bom, eu falei que estou analisando os modelos existentes no mundo, os vários modelos de sociedade, mas para termos uma visão global, eu criei 2 grupos de trabalho, aliás, 3 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho na China, em Pequim, com 30 grandes especialistas, economistas, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, antropólogos. E um grupo de trabalho muito interessante no Brasil também. Os grupos, eles se encontram um ano na China e outro ano no Brasil, um ano na China, outro ano no Brasil, alternadamente, para procurar entender quais são as tendências do próximo futuro. E nós escolhemos como primeiro nível 10 anos, 2020, nós começamos em 2010 e agora vamos avançando com esses dados. A cada ano nós nos encontramos em Pequim ou no Brasil e discutimos quais são as tendências futuras e como evoluirão essas tendências. Nessas tendências, o problema do trabalho é fundamental, como o problema da tecnologia e assim por diante. Eu gostaria de mostrar a vocês o resumo dessa pesquisa, de forma que nós possamos depois discutir. Eu peço à tradutora, porque é uma ótima intérprete, obrigada, para ler essas slides. O primeiro diz respeito à longevidade, que é o elemento base, a expectativa de vida. Então, vamos lá. Longevidade. Por favor, o microfone. Longevidade. Em 2020, a população mundial será 1 bilhão de bocas, mas também de cérebros, a mais do que hoje. Chegaremos a viver até 730 mil horas em relação às atuais 700 mil. As pessoas mais longevas serão aquelas escolarizadas e com relações sociais mais intensas. Existirá 1 bilhão de obesos. A maioria das pessoas envelhecerão somente nos últimos 2 anos de vida, durante os quais as despesas farmacêuticas serão equivalentes a todo o dinheiro gasto em medicamentos durante a vida. Ecco, faccio 2 sole osservazioni su questa slide. Vou fazer algumas observações sobre esse slide. O primeiro diz respeito ao fato que aumenta a população. Nós tivemos 3 fases principais da evolução histórica da humanidade. Uma primeira fase rural, que iniciou na Mesopotâmia, 5, 6 mil anos atrás, e que terminou na metade do século XVIII. Depois, uma fase industrial, que iniciou em 1700 e terminou na metade do século XX. Agora, a sociedade pós-industrial, na qual nos encontramos. Quando a sociedade industrial chegou na metade do século XVIII, a humanidade era de 600 milhões de pessoas. Hoje, são 6 bilhões de pessoas. Quando falamos de 6 bilhões, pensamos logo em bocas, que devem ser alimentadas. Mas, acima de cada boca, tem um cérebro, geralmente. Portanto, nós não temos apenas 6 bilhões de bocas que criam problemas. Temos 6 bilhões de cérebros também que resolvem os problemas.
E este é um grande ponto de otimismo. O planeta é habitado nesse momento do maior cérebro que já tem existido. 6 bilhões de matéria cinza, é enorme. E isso implica na importância da criatividade, pois o cérebro humano, em relação ao cérebro animal, é um cérebro criativo. O outro aspecto é a velhice. Não é verdade que aumenta a velhice da humanidade. Nós somos idosos nos últimos 2 anos de vida, geralmente. Quando nós gastamos em remédios uma quantia igual a toda a vida que foi vivida. Antes, nós morríamos com 50 anos e ficávamos velhos com 40 anos, ou 48. Hoje morremos com 80 e ficamos idosos com 78 anos. Portanto, não aumentou a velhice. A velhice é sempre de 2 anos, mas aumentou aquela fase da nossa idade que está entre os 55 e 75 anos. Era uma faixa antes completamente vazia e hoje densa de pessoas que pensam e criam como todas as outras. O meu amigo Oscar Niemeyer, ele morreu com 105 anos e até uma semana antes ele continuava fazendo projetos, esboços. Vamos agora ao slide sucessivo. Tecnologia. Em 2020, um chip terá o tamanho de um neurônio humano. Custará menos de $20 e sua potência será superior a 1 bilhão de transistores. O século XXI será marcado pela engenharia genética, com a qual venceremos muitas doenças, bem como a nanotecnologia, que expressará a relação dos objetos entre eles mesmos e nós. Graças à informática afetiva, os robôs serão dotados de empatia. Poderemos levar no bolso todas as músicas, filmes, livros, toda a arte e toda a cultura do mundo. Como transferir este patrimônio do bolso para o cérebro? É claro que as tecnologias são muito importantes. Elas tornam-se importantíssimas as nanotecnologias e as biotecnologias. Considerem que agora a China é o primeiro país na China em nanotecnologias e o terceiro em biotecnologias. Portanto, existe um avanço da China no campo científico que é muito grande. De todas as formas, o que diz a cultura, como diz a cultura, é inútil ter no bolso toda a música, livros, etc., se eu não tenho a cultura para selecionar esses recursos e para metabolizá-los. Para selecionar e metabolizar, é necessário cultura. Nós estamos em direção a um mundo que requer cada vez mais cultura. Para ser gerenciado, não é necessário formar-se apenas para trabalhar, mas formar-se para entender até um telejornal, para entender os black blocs e os conflitos, para entender os acontecimentos do mundo. A cultura serve para viver antes e depois para trabalhar. Agora vamos ver a terceira tendência, que diz respeito à economia, e é muito importante, a economia. Em 2020, o PIB per capita no mundo será de $15 mil, contra os atuais 8 mil, mas o Ocidente irá dispor de 15 mil a menos do próprio poder de compra. O primeiro mundo vai conservar a supremacia na produção de ideias. Os países emergentes produzirão, sobretudo, bens materiais. O terceiro mundo fornecerá matérias-primas e mão de obra barata. O PIB da China será como o dos Estados Unidos. Possuirá os maiores bancos do mundo e 15 megalópolis com mais de 25 milhões de habitantes. Paralelamente ao BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, emergirão os CIVES, Colômbia, Indonésia, Vietnã, Egito, Turquia e África do Sul. Este é um ponto muito importante, pois estamos na presença de uma redistribuição mundial da riqueza. No Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, nós chamamos isso de crise. Mas isso é um engano, pois crise significa um período curto de redução do PIB.
No entanto, aqui não é um rápida parêntese, depois do qual tudo começa como era antes. Mas aqui temos uma redistribuição geral da riqueza, pois alguns países pobres, alguns países do terceiro mundo, como o Brasil, a Índia, a China, e depois a Colômbia, a Indonésia e a Turquia, que foram roubados pelos países ricos durante centenas de anos, agora não mais estão dispostos a serem roubados. O Portugal aumentava a cada ano seu PIB, pois roubava o Brasil. Mas ainda a Inglaterra roubava o Brasil. E, naturalmente, isso implicava num aumento do PIB da Inglaterra e de Portugal, sem aumento no Brasil. Hoje a situação é completamente diferente. Houve uma redistribuição global, o planeta produz cada vez mais riqueza e o PIB total do planeta aumenta entre 3 e 5 pontos, mas não aumenta igual. Por sorte, pela primeira vez, aumenta mais nos países pobres do que ricos, e essa é uma grande redistribuição, mas que implica no sentido de depressão em todo o Ocidente rico, pois nós temos até que reduzir de 15% o nosso PIB. Portanto, não apenas não irá aumentar na Inglaterra, Itália e França, mas irá diminuir cada vez mais. Eu vou mostrar para vocês a situação italiana. Essa é a situação italiana de 52 até hoje. O nosso PIB, em relação ao ano anterior, se reduz cada vez mais. Até quando não alcançamos o zero, não percebemos, mas depois sim tomamos consciência da situação na Itália. Essa é a situação na Itália. Nos anos 50 crescemos 5,5 pontos, nos anos 60 5,7, 3,8, depois 2,4, 1,6, 0,3, e agora menos 2% e depois menos 3,2%. Esse é o andamento de praticamente todo o Ocidente, dos Estados Unidos, da França, do Japão, que obviamente é diferente, por exemplo, do andamento do Brasil. O Brasil teve um andamento muito alto, depois reduziu-se, mas nos últimos 30 anos aumenta continuamente. Aqui está a situação do Brasil. Até os anos 70, aumentou 7,3%, depois houve a queda do governo militar, que praticamente havia inchado o PIB, e depois iniciou-se a fase democrática, mais 1,6, mais 2,6 e mais 3,9. Portanto, é um curso oposto àquele da Itália, da França e assim por diante. E eu acredito com uma situação um tanto quanto perigosa nesse momento. Por exemplo, essa é uma foto que eu tirei algumas semanas atrás no Rio de Janeiro. E há shopping centers em São Paulo, no Rio, que não existem em nenhum lado do mundo. Aqui é uma vitrine, por exemplo, das Ferraris. Podemos comprar Ferraris até um helicóptero no shopping center. E isso não existe nos Estados Unidos, na Europa, tampouco no Japão. Portanto, me parece meio estranho. E até perigoso, de alguma forma, pois isso pode trazer uma inflação, algo desse tipo. Esse é o andamento da China. De 99 até hoje, como vocês veem, está sempre acima de 6 pontos. A todos os anos aumenta pelo menos de 6 pontos. Em 2007 aumentou de 12 pontos. Portanto, com uma velocidade muito maior. Qual é a coisa semelhante entre China e Brasil, além do caráter? Pois o caráter dos chineses napolitanos, eu sou napolitana, e dos brasileiros, é mais ou menos a mesma coisa. Nós passamos com farol vermelho, somos indisciplinados e temos o jeitinho, assim como acontece na China. Nós somos os 3 países mais semelhantes, China, Itália e Brasil. Mas
A China fez algo parecido com o Brasil. Não apenas cresce o seu PIB, mas enquanto cresce, reduz as distâncias entre ricos e pobres. O Brasil teve 40 milhões de pessoas, aproximadamente, que passaram de uma classe inferior a uma superior. A China, ao mesmo tempo, 300 milhões de pessoas que aumentaram a renda. E a China tem 1.400.000.000 pessoas, portanto, a relação é bastante semelhante. Aqui temos o PIB geral e o PIB per capita. É a riqueza total produzida por um país e a per capita é aquela dividida pelo número de habitantes. Como vocês veem, em 2011, os últimos dados nos Estados Unidos estavam em primeiro lugar e logo depois vinha a China, a Índia, Japão, Alemanha, Rússia, Brasil, Grã-Bretanha, França e Itália. Considerem que os países são 196, portanto, estar no 7º lugar é uma grande importância, de grande importância. O Brasil contribui com 3,2% à riqueza mundial. A Inglaterra, 3,1% e nós, 3%. 5 anos atrás, a Itália estava no 7º lugar. E o Brasil no 10º lugar. Depois ultrapassou a Itália, a França e a Grã-Bretanha. Portanto, a produção global é muito forte, mas naturalmente é diferente o PIB per capita, que é a verdadeira riqueza dos cidadãos, e como vocês podem ver aqui, os Estados Unidos têm 47 mil dólares per capita, o Brasil 10.700 dólares, a Itália 34 mil dólares per capita, a China 4.430 e a Índia 1.410. E esse é o motivo pelo qual o Ocidente rico não pode crescer mais, pois é necessário esperar que a China e a Índia e o Brasil, que estão progredindo muito rapidamente. O quarto ponto é o trabalho que você me perguntava. O trabalho. Em 2020, o trabalho manual e intelectual, com caráter executivo, será efetuado pelas máquinas, transferido nos países emergentes e aos imigrantes. Os criativos, 30%, serão a parte central do mercado, com mais garantias e melhor retribuição. Os funcionários executivos, 40%, trabalharão com menos garantias por um máximo de 60 mil horas no arco da vida. Todos os restantes, chamados NEET, 30%, terão direito ao consumo e não terão direito à produção. Redistribuir a riqueza, o trabalho, o saber, o poder, as oportunidades e as tutelas provocará crescentes conflitos. De que forma o mundo está se dividindo em 3 áreas? Países que produzem bens materiais, que são os países do terceiro mundo, países que produzem as matérias-primas são do terceiro mundo, os países que produzem bens materiais, automóveis, geladeiras, são países emergentes, e países que produzem prevalentemente ideias, bem-estar e lazer, que são do primeiro mundo. Assim, o trabalho também, no interior das organizações, das empresas, está se dividindo em 3 tipos de trabalho. Existe um tipo de trabalho físico, que é aquele dos operários. Até 100 anos atrás, era 96% dos trabalhadores. Hoje, 30% dos trabalhadores, pois grande parte do trabalho dos operários foi transferido para as tecnologias. Depois temos um terço de trabalhadores, que são os intelectuais executivos e que produzem trabalho repetitivo, mesmo se intelectual. É um terço do trabalho, e esse 1/3 do trabalho, ele será sempre substituído pelos computadores. E existe 1/3 de trabalho intelectual que não é executivo, mas criativo. E esse não é substituível pelos computadores, é único, que restará aos seres humanos. E isso implica no quê?
e que, graças às tecnologias, haverá cada vez menos trabalho, isto é, o trabalho cresce em proporção aritmética, mas as pessoas que desejam trabalhar crescem em proporção geométrica. Isto implica em que, praticamente, nós vamos em direção a uma decisão a ser tomada. Ou teremos os pais que trabalham 10, 12 horas por dia, os filhos completamente desempregados, ou então teremos uma distribuição do trabalho e todos trabalharão 5 ou 6 horas e não mais. Não há alternativa. Nesse momento, na Itália, 40% dos jovens está desempregado. Nesse momento, na Itália, temos 2 milhões de jovens que terminaram os estudos, fizeram mestrado, mas não têm trabalho. E, naturalmente, essa é uma situação explosiva. E isso implica em que nós tenhamos que redistribuir não apenas a riqueza. Não é possível que haja tantos ricos e tantos pobres. Na Itália, hoje, as 10 pessoas mais ricas da Itália têm a riqueza de 3 milhões de italianos pobres. Isso não é absolutamente possível. Na década de 50, no início dos anos 60, na Itália, houve um empresário que era Adriano Olivetti, e ele havia estabelecido que a relação de ganhos entre o operário e o presidente era de 1:5 a proporção. E ele, como presidente, ele ganhava 5 vezes mais que um operário. Nesse momento, na Fiat, Marchionni ganha 1.170 vezes a mais do que o operário. E Berlusconi, na Finemans, 11.000 vezes mais do que um operário. No Brasil é assim também, as discrepâncias, eu acho que aqui são até maiores. Portanto, é necessário redistribuir a riqueza, redistribuir o trabalho, pois o pai trabalha 10 horas e o filho está desempregado, redistribuir o conhecimento, o poder, as oportunidades e as tutelas. Ubiquidade e plasmabilidade. Em 2020, a nuvem informática terá transformado o mundo inteiro numa única praça. Teleaprenderemos, teletrabalharemos, teleamaremos e nos teledivertiremos. Correremos, por isso, o risco de tornar-nos obesos, devido à falta de movimento, e muito abstratos pela falta de contato real, material, com os nossos semelhantes. O conceito de privacidade sofrerá uma transformação radical, tenderá a desaparecer. Será cada vez mais difícil esquecer-se, perder-se, entediar-se, isolar-se. Graças à farmacologia, todos poderão inibir os próprios sentimentos, exacerbá-los, simulá-los, combiná-los da forma que desejarem. Essa é uma transformação epocal, sobretudo a alguns costumes que haviam sido adquiridos pelos seres humanos no correr dos séculos e que agora não mais serão necessários. Não mais será possível perder-se, não mais será possível isolar-se e não será possível entediar-se. Não será possível preservar a nossa privacidade e nem o adultério, por exemplo, que é um costume muito antigo. Não sei se no Brasil há adúlteros, mas no resto do mundo essa será uma das grandes revoluções, pois será impossível nos escondermos. Vamos ao slide sucessivo. Lazer. Em 2020, um jovem de 20 anos terá à sua frente 555 mil horas de vida. Para os funcionários com tarefas executivas, o trabalho ocupará menos de 1/10 de suas vidas. 230 mil horas serão dedicadas à cura do corpo, sono, cuidado com o corpo, etc. Iremos dispor de 265 mil horas de tempo livre. Como ocupá-las? Como evitar o tédio? Como crescer intelectualmente? Aumentará a violência ou a paz social? Será necessária uma verdadeira formação para o tempo livre, começando desde já, mais do que estamos habituados e nos preparar para o tempo de trabalho. Isso se reflete na cidade e na criatividade urbana, obviamente. Isso é fundamental.
O problema do tempo livre em São Paulo não se coloca, pois vocês encontraram uma forma de transcorrer o tempo livre dentro de um carro. Vocês permanecem 2, 3, 4 horas por dia dentro do carro, portanto, vocês não têm esse problema do tempo livre, mas transformam São Paulo no maior manicômio do mundo todo. Eu nunca vi um manicômio como este. Em cada carro, uma pessoa, portanto, um isolamento total, que dura 2 ou 3 horas por dia, e que poderia ser eliminado de uma forma muito simples. Seria suficiente não mover-se, permanecer nas casas, pois nós vamos nos escritórios e realizamos as mesmas coisas que poderíamos fazer em casa. Telefonemos, falamos com os outros. Existe internet, o telefone em casa. E, a meu ver, não é absolutamente necessário ir todos os dias para um escritório. Eu, sim, sei que a empresa é também um sistema erótico. Cria-se o que eu chamo síndrome de Clinton, isto é, ficar perto da estagiária. Mas eu acredito que o custo desse erotismo já é alto demais. Eu recentemente encontrei 3 grandes empresários brasileiros, o top dos empresários brasileiros. Todos hoje já praticam teletrabalho, pois os ricos entendem antes dos pobres o que torna feliz e o que torna infeliz a humanidade. E todos praticam teletrabalho, vão um dia por semana no escritório. Todos os grandes empresários brasileiros, 4 ou 5 que eu conheço, já não vão todos os dias para o escritório. E isso deve ser feito também para os mais jovens. O SESC também poderia praticar o teletrabalho. Quantas pessoas trabalham no SESC? Quantas? 6.300. Quantos trabalham com o cérebro e não com as mãos? Pelo menos 4.000? Desses 4.000, pelo menos 2.000 poderiam trabalhar de casa. Todos os que não estão na frente, não recebem público, por exemplo, poderiam ficar em casa quase todos os dias. Qual seria a economia? Teríamos uma economia para os trabalhadores, o tempo seria poupado, o dinheiro também economizado, maior convívio com a família e com as pessoas, os vizinhos, autogestão do trabalho, uma vida como um todo melhor. Qual seria a economia para a empresa? Menos espaço necessário, menos desperdício de energia, menos conflitos. E qual seria a economia para a cidade? Haveria menos trânsito, menos poluição, intervenções para a manutenção, por exemplo, urbana. E é uma revolução que pode se fazer a partir de amanhã, É apenas necessário um computador pessoal. Nada mais do que isso. Os ricos já fazem isso. Os pobres terão que esperar um pouco mais de tempo. É por isso que acontecem as manifestações dos black blocs. Eu não sei se está claro. São essas injustiças que fazem com que se desencadeiem os conflitos urbanos. O próximo ponto é a androgenia. Em 2020, as mulheres viverão 3 anos a mais do que os homens. 60% dos estudantes universitários, dos pós-graduados e dos mestrados serão mulheres. Muitas mulheres casarão com um homem mais jovem. Muitas terão um filho sem ter um marido, enquanto para os homens ainda não será possível ter um filho sem uma mulher. Por essa razão, as mulheres estarão no centro do sistema social e irão gerenciar o poder com a dureza acumulada em 10.000 anos de justiça. Os valores femininos, estética, subjetividade, emotividade, flexibilidade, serão dominados também pelos homens. No estilo de vida irá prevalecer a androgenia.
Eu acredito que seja inútil comentar esse slide, já pelo fato de estarem presentes, me parece, mais ou menos o mesmo percentual de homens e mulheres. 30 anos atrás, isso não teria acontecido. Mas os homens resistem no seu poder. Mas isto é o que irá acontecer. Não há nada a fazer. Em todo lugar onde há criatividade, há mulheres nas redações de jornais, na TV, na publicidade. Portanto, os homens estão retrocedendo dos trabalhos executivos e as mulheres para os criativos. Enquanto antes os homens realizavam os trabalhos criativos e as mulheres pró-criativos, no futuro as mulheres farão trabalhos criativos e pró-criativos e os homens somente poderão fazer os trabalhos gregários eróticos. A ética. Em 2020, o mundo será mais rico, mas continuará desigual. Uma vaca que produz leite hoje na Europa recebe um subsídio de $913, enquanto um habitante da África subsaariana recebe $8. A visibilidade das desigualdades alimentará movimentos e conflitos. Por outro lado, 70% dos trabalhadores estarão no setor terciário, onde a vantagem competitiva depende da confiabilidade da qualidade do trabalho. Portanto, a sociedade pós-industrial será mais honesta e menos violenta do que aquela industrial. Se quisermos ter sucesso, teremos que nos comportar como cavalheiros. Io leggerei direttamente anche gli altri due, così. Então, vamos ler os seguintes, que é a estética. Em 2020, os fiéis se voltarão à fé, os leigos à estética, a qual, mais do que qualquer outra disciplina, é responsável pela felicidade humana. As tecnologias serão exatas mais do que o necessário. Por esta razão, a qualidade formal dos objetos será mais interessante que a perfeição técnica já adquirida. A estética se tornará um dos principais fatores competitivos e quem se dedicará às atividades estéticas será mais gratificado de quem trabalhará com atividades práticas. E infine, E, finalmente, a cultura. Em 2020, a homologação global irá superar a identidade local. Contudo, todos tenderão a diversificar-se uns dos outros. A cultura digital irá suplantar aquela analógica. Energia e ecologia serão problemas primários. O modelo americano, Washington Consensus, será insidiado pelo modelo chinês, de Pequim Consensus. A instrução será considerada como formação permanente e ocupará pelo menos 100.000 horas de vida. A maior produção e transmissão do saber será através do critério de muitos para muitos, como, por exemplo, Wikipedia e Facebook. ecco, due osservazioni su questo sono. Algumas poucas observações sobre isto é que existe um embate internacional entre o modelo de vida americano, isto é, liberdade de expressão, eleições livres, mas um baixo incremento do PIB. Sim, e o modelo chinês não tem liberdade de expressão, nem eleições livres, mas alto incremento dos rendimentos. Isso para os países pobres não é um problema. O modelo americano continua sendo importante, mas para os países ricos, aliás, para o pobre, o modelo chinês começa a tornar-se muito importante. Uma outra coisa, em âmbito cultural, é que está se criando uma dicotomia muito clara entre os que eu chamo analógicos e os que eu chamo digitais. Que, a meu ver, quem são os analógicos? São a nossa geração, a geração mais antiga, que tem uma escassa familiaridade com a informática, mas não apenas isso, não conhece idiomas, não viaja muito, tem medo das tecnologias, teme também a liberdade sexual, tem medo de epidemias, geralmente vive de forma não serena, não tranquila após a modernidade.
mas vai aumentando o número dos digitais, que além de ter uma grande familiaridade com a informática, são muito mais modernos, muito mais pós-modernos, conhecem idiomas, rodaram pelo mundo, não temem a liberdade sexual, não diferenciam muito o dia e a noite entre dias úteis e dias de feriados, e essa é uma transformação. Bom, com base nisto, se houverem perguntas, estou à disposição de vocês. E ainda para algumas perguntas. Então, por favor, alguém gostaria de fazer alguma demanda, alguma pergunta? Alguém gostaria de propor alguma questão depois dessa ampla explicação? Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O Brasil tornou-se um país de consumidores, sem necessariamente ter avançado em algumas questões de cidadania. Eu gostaria de saber qual a sua análise desse tipo de contradição que é essencialmente brasileira. País de consumidores. Sì, no, ma cos'è non è avanzato nella cittadinanza? Che significa? O que significa que não avançou Algumas na questões cidadania? relativas à educação, à saúde, que são questões basilares da sociedade e que o Brasil ainda tem muito a evoluir com relação a essas questões que deveriam já ter sido, pelo menos, minimizadas. E, ao mesmo tempo, é um país de consumidores, Sì, io economicamente. credo che questo si vive essendo cittadini. Isso vive-se sendo cidadãos brasileiros e morando no Brasil. Vindo de fora, a impressão é diferente. Isto é, que há mais cidadania, isto é, menos analfabetas, mais jovens que frequentam a universidade, mais pessoas que são assistidas em termos de saúde, mas isso nas estatísticas oficiais. Talvez na realidade não seja assim. Mas, como um todo, a imagem do Brasil não é uma imagem que ficou atrasada em termos de cidadania. Aliás, em determinados aspectos, sim, há contradições que eu não entendo. Por exemplo, eu não entendi a polêmica que nasceu sobre o direito de escrever as biografias dos grandes personagens. Eu sou amigo de Chico Buarque, porém, e de Gilberto Gil também. E Gilberto Gil me ligou a semana passada na Itália, mas eu não consegui falar com eles. Isso me parece um absurdo, pois como não pode se escrever a biografia de uma pessoa famosa? No mundo inteiro pode ser feito. E esses músicos, eles foram grandes autores da liberdade do Brasil. Eles lutaram pelo Brasil, estiveram no exílio junto a tantos outros. Estiveram em exílios políticos, como Fernando Henrique, José Serra, Brizola. Estiveram exilados os grandes artistas, como Oscar Niemeyer, assim como os grandes músicos. Caetano foi para Londres, Chico Buarque em Roma. Portanto, é estranho que pessoas que contribuíram de forma tão extraordinária para a liberdade do Brasil fazem essa polêmica muito estúpida, eu não consigo entender. Mas, para o restante, eu não sei responder, pois a imagem que eu tenho do Brasil, vindo quase 2 vezes por ano, pelo menos, é um país que progride em termos de liberdade. Vocês devem considerar que o Brasil foi o último país do mundo que conquistou a liberdade. Praticamente, foi o último país do mundo que eliminou a escravidão. Dos países ocidentais, foi o último que saiu da ditadura. Estamos em 84, 85,
Se eu pensar que nos anos 80 havia a ditadura, hoje me parece que o povo brasileiro tem adquirido uma familiaridade com a liberdade, a democracia muito forte. Vocês, em relação à Itália, por exemplo, em relação à França, Inglaterra, tiveram uma sequência de presidentes muito interessantes. Vocês tiveram Fernando Henrique Cardoso, que reestruturou a economia de forma liberalista. Depois, Lula, que redistribuiu em parte essa riqueza. Essa é uma sequência rara no mundo, que permitiu ao Brasil se tornar isto. Ele mudou completamente a sua imagem no mundo. 30 anos atrás, quando eu vinha para o Brasil, eu dizia assim, bom, se eles eu digo, estou indo para o Brasil. E eles diziam, tá. Eles pensavam que as pessoas vinham para cá para o turismo sexual, para o carnaval. Hoje, o Brasil tem uma imagem extremamente séria, como os grandes países do mundo têm. Talvez o Brasil, visto do exterior, ele é mais otimista do que o olhar que vocês têm dentro dele. Muito bem. Aqui, Danilo. Aonde? Aqui. Pois não. Pode falar, Jefferson. Bom dia ou boa tarde já, ao Domênico, ao Danilo. Eu queria, na verdade, é um pouco dentro dessa pergunta que a Cidênia fez e que eu acho que você já adiantou, se eu posso chamá-lo de você, já adiantou em algumas colocações suas, mas você mencionou a sua pesquisa sobre modelos de sociedade que você observou, o modelo da sociedade chinesa, o modelo da sociedade indiana, o modelo da sociedade brasileira. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essa observação do modelo de sociedade brasileira que você teve. Eu sinto que o tempo é curto, pois essa é uma coisa que me apaixona muito. Eu procurei entender de cada modelo o que há de positivo ou negativo. E logo, eu vou dizer que no modelo brasileiro, certamente, nós temos como pontos negativos a violência, ainda muito analfabetismo, a corrupção, a falta de infraestruturas. Essas coisas todos nós sabemos e as lemos continuamente. São elementos para os quais acontecem os movimentos nas ruas. A corrupção, por exemplo, é um dos pontos fortes. Sem dúvida, o Brasil não pode avançar se não melhorar esses problemas, se não diminui a diferença entre ricos e pobres. Não é possível que haja lugares riquíssimos e a poucos metros de distância as favelas. É óbvio que isso deve ser resolvido. A lei que existe agora, por exemplo, sobre os empregadas domésticas, é um passo à frente, pois é uma situação que existe na Europa desde sempre. E nos Estados Unidos também. Quando eu vinha no Brasil, até alguns meses atrás, e eu via que meus colegas no Brasil tinham 3 ou 4 empregadas, e mais um motorista, eu pensava que na Itália eu posso ter, quem sabe, uma empregada um dia sim, outro não, durante 2 horas. E somente. E todas as novas regras que eles têm e burocracias novas já existem no mundo como um todo. É um alinhamento do Brasil com o mundo. E isso já é conhecido, então não vamos nos deter sobre isso. Se nós falarmos com intelectuais brasileiros, falam muito sobre isso. Quase todos os intelectuais brasileiros, quando estava Fernando Henrique Cardoso, falavam mal de Fernando Henrique Cardoso. Agora dizem, que lindos tempos quando era presidente Fernando Henrique Cardoso. Os intelectuais são assim, é uma classe de queixosos.
Eles gostam de se queixar. Mas vamos aos aspectos positivos do modelo brasileiro. Os aspectos positivos, eles têm origem na história. Quando leio um livro da história do Brasil, eu sempre me espanto que essa história começa a partir do ano 1500. Mas por quê? Porque aqui havia 5 milhões de índios. O que os índios faziam quando na Itália existia Júlio César? O que os índios faziam quando na Grécia tínhamos Péricles e Sócrates? Eles já existiam? O que faziam? Por que não estudar sobre isso? Houve extraordinários estudiosos, como Darcy Ribeiro, por exemplo, e que ele foi durante 10 anos ficou com etnias e estudou essas culturas índias. E o que ele descobriu? Ele descobriu o que faziam os índios antes da chegada dos portugueses. Eram 5 milhões de índios num território 28 vezes maior que a Itália. E o que eles faziam, já que nesse território eles tinham tudo do que necessitavam? Eles tinham a caça para se alimentar, assim como frutas. Tinham água em abundância. Então, o que eles faziam? Faziam o que Keynes falou. Os índios eram keynesianos. Essa é a situação. O que Keynes disse em 1930? Ele disse: com o advento das tecnologias, sempre haverá necessidade do trabalho humano. Bom, a esse ponto, então, o problema não será mais o trabalho, mas o tempo livre. Os índios, eles já tinham experimentado isso tudo. O que os índios faziam durante o dia? Dedicavam-se a duas coisas, ao convívio, os rituais, e também à estética. São os dois pontos, essas duas atividades que queremos cada vez mais praticar no futuro. A estética dos índios era refinadíssima, mas os índios, eles não criavam obras de arte, esculpindo um mármore que dura séculos, ou então pintando em telas que duram durante anos. O seu ponto de referência estético era o corpo. Eles pintavam o próprio corpo, o corpo das pessoas amadas. E toda a arte indígena, uma arte fantástica, foi perdida, porque aconteceu no corpo humano. E o índio, ele dedicava as coisas que fazia o triplo do tempo que nós dedicamos, pois não tinham o conceito de eficiência, não havia necessidade de serem rápidos, produtivos. E o que eles faziam? Qualquer coisa que eles construíssem, eles colocavam no seu interior o tempo, a paixão, a alma. E quando ofereciam alguma coisa a uma pessoa, davam a ela o objeto que continha a sua alma. Eles presenteavam a alma. E era um povo cordial, calmo. Depois chegaram os portugueses, que eram todos aventureiros praticamente, e depois os africanos. Se vocês têm no sangue de vocês todas essas raças, pois os portugueses eram todos homens e as únicas mulheres eram as índias. Cada português tinha mais ou menos entre filhos com 50, 80 índias, e a Índia incorporava a etnia. E desse cruzamento nasceram os mameluques e dos africanos, e portugueses, os crioulos, e dos crioulos e dos mamelucos nasceram ainda outras tipologias, e depois passaram-se 3 séculos e terminou a escravidão, chegaram os suíços, depois os alemães, os italianos e os japoneses, os polacos, os poloneses, aliás, e isso continua a mixigenação. Esse é o único caso no mundo. Não existe um país no mundo que tenha uma mistura tão rica de raças. O Brasil é o que o mundo será daqui a 50 anos. O mundo da Itália, onde agora na Itália, por exemplo, estão chegando os poloneses, os africanos, assim por diante. Na China também, milhões de pessoas que se deslocam e criam o quê? Criam uma mistura que o Brasil já criou e experimentou nos anos anteriores. Mas houve mais ainda. Tudo isso criou um novo povo.
que não é de índios, nem de portugueses, nem de africanos, tampouco italiano, nem de poloneses, mas que é de todos vocês. Cada rosto é um diferente do outro aqui. Nos Estados Unidos, os brancos e os negros, onde há igrejas para os brancos e igrejas para os negros. No Brasil, há os mais diversos nuances, e não existem igrejas só para negros e brancos. Isso é uma novidade, mas mais ainda, nos anos 30, 40, 50, no século XX, houve um grupo de intelectuais extraordinários que analisaram tudo isso e deram a tudo isso um modelo, uma organização, criando o paradigma do povo brasileiro. Se vocês lerem aquele livro extraordinário, que é Casa Grande e Senzala, irá analisar toda a mistura crioula. Se vocês lerem Raízes do Brasil e Sérgio Buarque de Holanda, lá encontram toda a análise do porquê do caráter cordial brasileiro, que não é aquele caráter só gentil. A cortesia é uma racionalização da relação humana, é fria, calculada, enquanto que o brasileiro é cordial, a coisa vem do coração, é muito diferente. E depois temos Darcy Ribeiro, que analisou toda a relação dos índios. O livro dele é uma obra-prima absoluta. E depois também foi analisada por outros a situação brasileira dos anos 40, me parece que Fernando Henrique também tem escrito um livro sobre isso. E que enquanto os portugueses descobriram o Brasil, esses estudiosos, quase todos sociólogos, inventaram o Brasil, criando um modelo para o Brasil, que é um modelo único. O Brasil é o único país do mundo que está rodeado por 10 países estrangeiros. E uma única vez travou uma guerra que foi contra o Paraguai. E foi feita por culpa da Inglaterra, que foi o grande explorador de vocês. E depois, no seu interior, temos a mistura de raças, que certamente não tem essa democracia racial, mas tem uma relação entre as raças muito mais humana. Vocês também foram obrigados a serem um país colonial, não apenas pelos portugueses, mas também pelos ingleses. No século XIX, a Europa descobriu que era muito mais útil transformar as matérias-primas do que ter as matérias-primas. E nasceram assim as empresas na Europa, que transformaram as matérias-primas que vinham do terceiro mundo. Do Brasil também. A Inglaterra fundamentou seu desenvolvimento no século XIX na indústria têxtil. O que tecia a Inglaterra? O algodão que vinha do Brasil. Mas por que não era tecido no Brasil? Os brasileiros não tinham pensado nisso? Claro que tinham pensado. Em cada fazenda havia os teares para tecer o algodão. E a Europa comprava não algodão do Brasil, mas comprava os tecidos que eram feitos no Brasil. Depois, no início do século XIX, fim do século XVIII, o Portugal fez um pacto com a Inglaterra e disse, bom, eu vendo para vocês o vinho português e você me faz com que eu vendo vinho português da Inglaterra e eu, em troca, vou destruir os teares do Brasil. Imaginem que coisa feroz. O Brasil teria sido o primeiro país industrial do mundo. No entanto, foi a Inglaterra. Isso aconteceu depois com o aço, com a borracha, repetiu-se esse modelo. E o povo brasileiro de que forma reagiu? Reagiu esperando, criando ele próprio, auto-inventando-se. Bom, em 100 anos, realizou um progresso que na Europa aconteceu em 2000 anos. Hoje, o cinema de vocês, a literatura, a música, é do mesmo nível do nosso. Não há mais diferenças. Vocês recuperaram todo o tempo perdido. Além do que, alguns brasileiros até inverteram a relação, isto é, disseram, não mais
eu vou tomar da Europa, mas vocês é que terão que tomar de nós. Por exemplo, um exemplo de Oscar Niemeyer, que eu quero muito bem, pois foi um grande amigo. Oscar Niemeyer teve que iniciar a sua arquitetura quando no mundo havia um mestre absoluto, total, ditador, que era Le Corbusier. Le Corbusier era o arquiteto da sociedade industrial, isto é, do racionalismo. Le Corbusier dizia: o que eu amo, o que eu prefiro é a linha reta, a linha mais breve entre dois pontos, a linha criada pelo homem, pois não existe a linha reta na natureza. E a linha dos boulevards, isto é, dos grandes alamedas de Paris. E o Niemeyer o que contrapõe? Quando constroem juntos o Palácio das Nações Unidas, desse palácio vocês veem um edifício racional e depois a grande curva de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele diz: o que eu amo não é a linha reta, dura e inflexível criada pelo homem. O que eu amo é a linha curva. Olhe só o Brasil, a linha curva livre e sensual. A linha que encontro nas colinas do meu país, que encontro nas nuvens do céu, nas ondas do mar, no corpo da mulher amada. E termina dizendo: de curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Bem, a partir do momento em que foi feita Brasília, pela primeira vez, o estilo arquitetônico do terceiro mundo se impôs ao primeiro mundo. Toda a arquitetura do terceiro mundo, incluindo o Brasil, era de arquitetura barroca, era pseudo-renascentista, era uma arquitetura copiada da Europa. E eu realizei uma coisa interessante. Vocês veem atrás de mim esse panorama? Essa é uma cidade que chama-se Ravello, na Costa Amalfitano, no qual eu criei um festival, pois procuramos viver de turismo, que é o que deverá fazer o Brasil. A Itália tem 11% do seu PIB provém do turismo, o Brasil apenas 2%. E esta é outra coisa do futuro extraordinária. Mas vocês têm que atrair não apenas os turistas pobres, mas os ricos também, como nós fazemos em Ravello. Lá em Ravello temos 2.500 habitantes, são 18 hotéis e 5 de luxo. E ela é pequena e, portanto, tem que atrair gente rica, pois para fazer bem aos pobres é necessário ter ricos o turismo. Eu criei aí um festival. Ampliei um festival que realiza-se durante o verão, pois no inverno é muito frio, está a 300 metros acima do mar, então eu tinha que fazer alguma coisa no inverno lá, pois quando terminava o verão, tudo fechava, e os jovens ou imigravam ou não tinham nada a ser feito, para fazer. Para então aumentar a atividade turística, mesmo no inverno, é necessário um auditório. Era necessário um local onde continuar realizando, mesmo durante o inverno, as atividades de verão. Então, eu pedi para Oscar para me dar de presente o projeto, pois eu não tinha o dinheiro para tanto. O projeto de um auditório. Eu vou mostrar para vocês essa cidade, pois era muito difícil fazer um auditório lá. Essa cidade é do ano 1100, é uma cidade medieval e, portanto, encaixar algo novo numa cidade medieval é bastante complicado. Ele não está conseguindo mudar o slide. Portanto, era difícil também, do ponto de vista legal, jurídico, fazer alguma desse tipo, uma obra desse tipo. Nós temos técnicos e uma intérprete extraordinária. Obrigado pela parte que me toca. Essa cidade, eu vou mostrar rapidamente para entender de que forma o modelo... Por favor, podem apagar a luz?
Não, não está rodando, ele não consegue rodar. Como vocês podem ver, são todos edifícios medievais, muito bem conservados e muito bonitos. Aqui é o nosso festival de verão. É um festival que acontece numa mansão, numa vila ao ar livre, com orquestras, e o mar é uma situação muito sugestiva, como vocês podem ver. Aqui Barenboim, que dirige a orquestra, e lá recebemos as maiores orquestras do mundo. Nesse local, tínhamos que fazer um auditório, e conforme o modelo brasileiro, obviamente. E esta é a maquete. Oscar falou, se você voltar daqui 70 dias, você terá a maquete pronta. Depois, claramente, trabalhamos com o restante da obra, aqui mais uma vez a maquete. Esta é a dedicatória com a inspiração de Niemeyer. Ele sempre tinha inspirações femininas. Aqui é interessante, é o local onde nasceu o auditório. O senhor que vocês estão vendo é Sussekin, que é o maior colaborador e engenheiro de Niemeyer. Esse é o momento em que ele veio verificar o local e está chamando o Oscar Niemeyer para descrever a situação. Esse auditório, enquanto estava sendo construído, seu interior. Aqui é o dia em que é terminada a obra, e no alto, como vocês veem, tem o Brasil, a bandeira do Brasil, da Europa, e a bandeira italiana. Aqui é o dia em que Oscar Niemeyer ofereceu oficialmente o projeto na presença de Lula, como vocês podem ver. Este é o auditório agora com uma visão a partir do mar, como ele se insere no território. Aqui é enquanto ele está sendo construído. Aqui é já acabado, é uma lateral do auditório e o panorama que de lá se vê. Aqui é o auditório à noite, aqui a praça. Temos uma sala, uma praça e o bar. Embaixo da sala temos 2 andares de estrutura e embaixo da praça 2 andares de garagem e também temos os serviços. Aqui mais uma vez a praça, com o auditório e o bar. Aqui é a praça à noite. Algumas detalhes. Vocês podem ver como o estilo é totalmente brasileiro, e é interessante vermos esse estilo numa outra cidade. Aqui muitas pessoas vão visitar o auditório todos os dias, mesmo quando não há concertos. Mudou a vida de inverno de toda a região. Aqui alguns detalhes. E aqui as estruturas que são muito complexas para o ar-condicionado. Aqui é mais um lateral do auditório, outro lado. Mais uma outra perspectiva. É belíssimo e profundamente brasileiro. Parece um pedaço de Brasília em Ravello. Aqui temos o bar. Aqui é a sala que já está terminada. E aqui o grande olho. Portanto, todos os que estão assistindo um espetáculo podem enxergar o mar também.
através do olho. Aqui é a inauguração e são os bailarinos do Bolshoi de Joinville. Eles vieram justamente para esta apresentação aqui, agradecendo um concerto de música sinfônica. Aqui são os jovens do Bolshoi. Aqui temos, então, um exemplo da inserção do modelo brasileiro no modelo europeu e uma relação muito interessante entre essas duas culturas. Muito bem. Bom, gente, estamos concluindo esse contato, essa palestra, essa fala com o nosso querido Domênico De Masi, de maneira bastante eufórica, para cima, positiva, né? É importante ouvir de um analista como ele essas considerações todas, tanto no que diz respeito à nossa realidade efetiva, do que nós somos, da nossa formação, né, e dos problemas que nós temos e são reais, e enfrentamos e temos que superá-los, até mesmo essa visão da vista de fora, né, esse olhar de uma pessoa que vê o Brasil de longe, de fora, e percebe no país elementos que a gente, às vezes, nem leva muito em conta, nem percebe com tanta clareza. Então, de algumas simples questões a respeito de jornada de trabalho, tivemos uma visão de todas as tendências analisadas pelo Domênico, no que ele observou com muita presteza, com muita clareza o que tem pela frente. Ao mesmo tempo, de uma questão a respeito da questão brasileira, das questões que são vistas aqui por nós, como ele vê, você tem toda uma luz, um horizonte, uma perspectiva que percorre toda a nossa história, percorre a nossa cultura, percorre a nossa formação e projeta para frente, projeta para o futuro. Então, isso, para mim e para nós todos, é absolutamente muito importante, viu, Domênico? Nós agradecemos, portanto, a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento, refletindo e discutindo essas questões, e agradecemos vivamente o seu empenho e esperamos ter outras oportunidades, outros contatos, outros encontros com que possamos ainda aprofundar e ir mais adiante ainda. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado.